Boa noite, pessoal. Iniciando formalmente a live de novembro de 2025. Hoje com um convidado super especial e uma temática que eu recordo, inclusive, que foi um dos primeiros temas que nós tratamos aqui na Indústria Laboremos, nessa configuração de Instagram que nós temos agora, através das lives, com Flávia, nossa parceira também, produtora, apicultora, meliponicultora. E hoje estaremos com o Anderson, que entra já já para todos vocês. Já está aqui ele, na verdade. E é uma grande alegria, pessoal, como sempre, né, tê-los aqui, a confiança de todos vocês em mais um momento que a gente vai buscar trazer o máximo de inovação e, claro, que possa vir a estar mudando sua vida e a forma que você produz. E o nosso convidado já está aí para falar isso e muito mais. Boa noite, pessoal, tudo Olá, bem? Anderson. Boa noite. Boa noite. Já estava falando aqui, né, a introdução da nossa live, que é de uma grande alegria para a Indústria Laboremos trazer você, um jovem, mas que já está com uma carreira tão consolidada, um caminho tão bacana que você está trilhando. E eu gostaria que você já chegasse aqui se apresentando para o pessoal, que pudesse vir falar, né, o que a gente se propôs aqui a estar conversando com a turma. A live também com muitas perguntas, fiz caixinha, inclusive que foi um tempo curto de divulgação da live. Não foi a live que a gente geralmente passa aí uns 10, 15 dias. E renderam aí mais de 20 perguntas, né? Muitas voltadas para a meliponicultura, mas foi bom que assim, ele já me deu uma aula de só, Germínia, vamos falar de apicultura e meliponicultura. Eu confesso que eu tenho muitas amigas que produzem e amigos também. Jane, eu até estava falando aqui pro pessoal que a primeira live aqui dessa configuração de fazer as lives no Instagram da Laboremos foi com Flávia, Flávia Bodar, que é da Flávia das Abelhas aí. E uma felicidade estar voltando com esse tema hoje com você. O espaço é todo seu. Em nome da indústria Laboremos, só tenho a agradecer. Boa noite, Germínia. Muito obrigado pelo convite. Alaboremos também por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre esse universo que é a criação de abelhas. E aí, como você pediu para me apresentar, né, eu me chamo Anderson Ferreira, sou zootecnista, sou também mestre em ciência animal e atualmente doutorando em zootecnia na área de histologia, né, histomorfometria de animais domésticos. E estou participando da sexta edição do CNA Jovem, que é um programa dentro do Instituto CNA que promove o desenvolvimento de novas lideranças para o agro. E aí a minha iniciativa é justamente essa, né? A criação de uma rede, que se chama Rede Colmeia. E aí no decorrer da live a gente vai explicar direitinho e explicar como também vocês podem fazer parte dessa rede. Exatamente, pessoal. É, Anderson, qual foi o motivo, a razão que levou você, né, zootecnista, de formação e tantas outras facetas, inclusive, pessoal, eu convido vocês a estar seguindo o Anderson. O Anderson é muito criativo, dinâmico, trabalha em diversas frentes, né, Anderson? Para que Sim, você sim. possa estar apaixonado, é professor também, nós vamos falando agora há pouco. Com relação a questão, né, da produção de abelhas, nós temos duas vertentes, né? A apicultura e a meliponicultura. E aí as duas se unem na criação de abelhas, mas tendo diferenciação no processo de criação. As abelhas melíponas, como são chamadas, são as abelhas nativas, ou seja, elas tiveram no seu processo evolutivo o atrofiamento do ferrão. E isso faz com que elas sejam mais dóceis e a gente consiga um manejo muito mais seguro. Já as abelhas apis, elas são a que a gente conhece como abelhas com ferrão. E aí é necessário, né, dependendo da defensividade dessas abelhas, é necessário a utilização de equipamentos específicos para manter a segurança do produtor e também de pessoas que possam estar acompanhando esses manejos. Interessante, Anderson. Inclusive, quando a gente é criança, né, no sítio, o pessoal fala muito as italianas que são bravas. E isso a gente confunde, junta todas as abelhas num grupo só. Exato. É muito comum isso. É algo bem comum mesmo. Anderson, mas assim, me diz o que levou você a vir para esse universo, né, das abelhas? Se foi algo recente agora,
se foi algo que você já gostava, né, que já fazia sentido para você, para que o pessoal realmente veja que, por vezes, que tem pessoas aqui que são produtores, mas também tem pessoas que vão nos assistir, não só E nesse se momento, mas perguntam, né, depois. como é que ele chegou no mundo Como da chegou nesse apicultura? mundo e como eu também posso entrar e posso rentabilizar, como eu Perfeito. posso ter. Enfim, tem amigos meus que produzem em caixa. Por exemplo, Túlio Montenegro, que foi nosso professor. Eu acredito que ele foi, não sei se ele foi seu professor, mas ele foi meu professor. Ele cria nas caixas e até em casa, no sítio, ao redor mesmo ali da Pessoal que cria propriedade. em, tem um pessoal que cria em troncos, em caixas, né, Em comerciais também. apartamento, que eu já vi até aqui no YouTube, Instagram, o pessoal produzindo. Então, vamos inserir isso aqui antes. Como iniciou essa Como paixão iniciou? sua? Vamos lá. É, meu início na apicultura e na meliponicultura começou ainda muito jovem, com 14 anos. No ensino médio, eu fui selecionado como um dos melhores alunos da escola. Já começou com uma história de sucesso, né? E Que bom. aí acabaram me remanejando para o setor de apicultura e meliponicultura aqui do CCA, em Areia. E aí onde eu pude desenvolver atividades laboratoriais voltadas para questão de qualidade e identidade do mel aqui da região e Bom. também a organização laboratorial, né? Os processos e procedimentos que são feitos para a realização dessas análises. E isso foi mentorado pela professora Adriana Evangelista, que é a professora coordenadora do departamento. E aí a gente teve uma formação muito sólida, que ela tem muita experiência e também uma rede de contatos muito grande. E aí a gente pôde conhecer tanto a meliponicultura quanto a apicultura, porque o módulo ele estende essas duas culturas e a gente acabou que conhecendo a apicultura e a meliponicultura nesse espaço de tempo, de 2014 até a formação em zootecnista em 2018. De criança, literalmente, porque 14 Isso. anos a gente é uma criança, né? Uhum. A verdade é essa. É muito legal, sabe, Anderson? Porque assim, você foi para a zootecnia, que é uma área, obviamente, também que compete aí, mas você não abandonou e talvez não, é um propósito mesmo de sua vida, né? E hoje você trazer, de fato, uma rede de cooperativismo e o que você tem transformado. A meliponicultura, eu recordo que eu estava em um evento, eu não sei se foi em João Pessoa, inclusive, eu vi a logo da Rede Comé. Eu digo, opa, quem fez isso Conheço. aqui? E assim, viralizou. A palavra é essa, não existe outro termo, né, aqui na internet para que a gente possa colocar. Porque todo, assim, Instagram que eu passava, stories, o WhatsApp, tava lá, Rede Comédia. Eu digo, gente, Gente, como é? isso O que é é, isso? Eu vou procurar saber. não, mas era já a comunicação foi tão boa, e tão clara porque você já sabia. Era algo voltado realmente assim para uma cooperativa, enfim, uma associação de produtores de MEs, né? E, enfim, os seus produtos que o pessoal acha que é só mel, que é algo que a gente tem que desmistificar também, né? Nessa noite aqui que você vai com Isso. propriedade. Que eu sou um amante, né? Dos doces, dos sabonetes e tudo, mas assim, o meu conhecimento é básico em É relação. limitado. Entendo. E eu gostaria de enaltecer isso aqui, né? Porque a forma e a estratégia que você utilizou, em um dia, dois, já tem impactado muitas pessoas. Então, eu gostaria de saber, né, como surgiu a Rede Comé e qual foi o seu propósito dentro dessa cadeia. Você já falou um pouco de propósito de vida, mas de visão de negócio. Você falou no momento anterior aqui, nossa, você falou, eu também vim aqui para vender, comercializar. Claro, tem que ser, porque esse espaço aqui também é para isso. A, a todo tempo, Germínio, ou a gente está comercializando ou está vendendo uma ideia. E Exatamente. a ideia da rede surgiu, assim, ela já está dentro de mim desde esse período que eu tive contato com a apicultura. Naquele momento que eu conheci a criação de abelhas, eu me apaixonei. E aí eu queria que todo mundo também conhecesse aquilo, que é o que a gente faz quando está apaixonado, né? Quer que todo mundo saiba, que todo mundo conheça. E isso aconteceu comigo dentro da apicultura e meliponicultura. E aí eu criava alguns sites no Blogspot, eu acho que é um site muito antigo, né? Lembra? Eu recordo. A gente tá Pronto. denunciando a idade. Eu tenho blog também lá no Eu Blogspot. tinha alguns blogs e aí eu colocava questão de clima de areia, produção, aí colocava algumas coisas sobre apicultura, colocava diferenciação, meliponicultura, porque eu queria que as pessoas conhecessem. E naquele tempo já teve acesso até mesmo mundial, esse blog. E as pessoas puderam conhecer um pouquinho daquilo que a gente estava trabalhando, até mesmo no laboratório, eu postava algumas coisas que a gente estava fazendo como atividades, né?
E aí o pessoal já ia conhecendo. Aí, a partir desse momento, né, que eu tive essa experiência com a apicultura, a Rede Colmeia já nascia ali. Então, quando surgiu a oportunidade de participar do CNA Jovem, eu entrei meio que sem saber como iniciar e como seria, né? Porque a gente não conhece o cronograma que vai ser feito. Mas aí, quando começou a ser destrinchado, eu descobri que eu podia colocar essa ideia em prática novamente. E agora com uma amplitude e com um apoio maior. E aí foi assim que surgiu a Rede Colmeia. Muito bacana. Então, é uma estratégia, na verdade, que você tinha guardado ali no seu coração. O propósito que você Exatamente. já tinha estava no Blogspot. Uma ferramenta de marketing muito boa. Que, inclusive, você falou um ponto aqui, já despertou assim uma luz. Que é em relação ao turismo rural, que se pode promover também. Nós Sim, temos uma amiga em Pilões, Isnélia, que ela promove eventos, passeios, de rapel, né? No turismo, nessa voltado para o turismo ecológico, e a partir do momento que você dá visibilidade à sua região como uma produtora sim. potencial, você tem uma rede, você produz um mel de qualidade e comercializa ele, então a probabilidade de você também aumentar o fomento, de fazer rotas, charme, né, como se tem areias bananeiras hoje, que é a sua região aí, é muito importante. Então é algo que agrega não só, né, a cultura em si, mas outros pontos do nicho da agricultura. Minha estratégia, Germina, foi justamente aproveitar esse desenvolvimento do turismo rural aqui de Areia para que a gente pudesse levar visibilidade para o produtor e agregar renda com esses produtos que seriam comercializados, tanto do mel quanto dos produtos gourmet. E aí os Exatamente. turistas, eles teriam uma experiência de experimentar, né, novos alimentos à base de mel dentro dessas rotas turísticas. Antes da próxima pergunta, olá, Adonis, tudo bom, querido? Adonis é um parceiro fortíssimo, assim, tanto do nosso coração quanto da VEG Motores. É a VEG, que é uma marca, né, que a gente tem como pessoa e como indústria laboremos. Máxima admiração. Se você quer produtos de qualidade, procura a VEG. WEG, inconfundível. Uma história bacanérrima. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma amiga minha que ela se emocionou assistindo o Institucional da VEG. Foi bem legal essa história, depois eu vou contar para você, Adonis. A pausa nesse momento, que é assim aqui, Anderson. A gente chega, os parceiros chegam, a gente conversa para trazer dinamismo. Como você falou, não é uma conversa. É uma conversa, justamente, porque quando é assim, a gente fala podcast live, pessoal, meu Deus do céu, eu digo, não, eu também fico desse jeito, com um medinho. É, e com isso, um dos pontos que a gente deve sempre frisar em relação à cultura do mel é, antigamente, quando a gente ia numa quitanda, numa feira, a gente via só aquele litro de mel ali, de 2 litros, né? Uhum. Sem rótulo, sem uma identidade visual legal, sem uma Um embalagem, vidro, por um vezes, vidro de cachaça, um muito vidro de comum. cachaça. E hoje, quando você chega, são verdadeiras boutiques de mel. Se Isso. vocês vão começar a seguir aí Anderson e vai perceber a forma que ele dispõe os produtos e o leque de produtos que vocês têm a partir do mel. Eu gostaria que vocês falassem um pouco aqui do que é possível tanto, desde o hidromel, que eu amo, até assim, o sabonete, de bebidas mesmo, até a parte de cosméticos, para que as pessoas possam pesquisar um pouco mais da potência do mel. Ó, a gente pode começar trabalhando a questão de benefícios do mel. O mel por si só ele pode ser impulsionado, né, na questão cosmética, medicinal e nutricional. Mas a gente, quanto rede, quer trabalhar um pouquinho de quebrar aquele paradigma que o mel é um alimento medicinal, que muitas vezes o pessoal utiliza para fazer lambedor, para quando está Isso. gripado, e a gente quer quebrar um pouquinho isso. Porque o mel ele é um alimento puro e de alto valor biológico, que a gente pode incrementar diariamente nas nossas refeições. Ou até mesmo entrar na dieta, né? Você que está aí na academia, que está tendo uma dieta mais regrada, pode ingressar também, de forma limitada. E aí, essa versatilidade, podemos dizer assim, do mel, ela deve ser explorada para agregar valor e renda ao produtor rural. E aí, a Bacana. variedade, né, que a gente pode Isso. utilizar é questão cosmético. Protetor labial, pode utilizar também na fabricação de sabonetes, pode utilizar também velas aromáticas, né, trabalhando na questão do bem-estar. E
É uma amplitude muito grande. Pode ser trabalhado também na questão gastronômica, na criação de pratos especiais e gourmet, a criação de novos produtos como o hidromel, cachaça saborizada com mel, licores também, geleias gourmet, utilizando mel de abelhas sem ferrão e de abelhas com ferrão, dando um sabor diferenciado a esses produtos e puxando um pouquinho da identidade regional de cada localidade. E essa é uma das nossas missões também, é resgatar a originalidade de cada região. Ou seja, um mel produzido na Amazônia não é o mesmo mel que é produzido aqui na Paraíba. Porque Exato. As floradas são diferentes, isso, né? a composição desse mel, a composição vegetal, ela é diferenciada, porque as abelhas vão visitar plantas diferentes. E aí esse mel também acaba tendo, vamos dizer, composições e características específicas daquela região. Quem tem a oportunidade de ir à feira agropecuária percebe, né, quando se passa nas boutiques de mel, e inclusive parem, pessoal, consumam, comprem, comprem do pequeno produtor, porque só quem produz e sabe, né, Anderson, como é trabalhoso mesmo assim. Aí você fala, ah, mas no mercado eu encontro, portanto, vê a composição sempre. Assim, pega a embalagem, gira e vê. Mel é mel, não é água com açúcar, com xarope de não sei do que. E você Exatamente. acaba pagando caro por um produto que você compra achando que é mel e não é mel. Então, assim, eu vejo algumas marcas que eu posso enaltecer aqui, que inclusive foi um super parceiro Laboremos no momento da AgriShow, que é orgânico, que é o mel do tamanduá, da fazenda tamanduá, que Sim, você encontra numa prateleira do supermercado, você que não tem a chance até, né, a oportunidade de ainda ir a uma feira de exposição, ou você que mora distante hoje, talvez, mas eu acho que antes já deve estar mandando na internet. Vou fazer essa pergunta, já deixar aqui em aberto, né? Se pode, como que funciona, se já tem os selos, para que possa estar comprando um mel de uma procedência legal, não é verdade? pode repetir, por favor, Germínia? Em relação a buscar quem tem procedência, se a rede de vocês já tem, né, esse envio, se vocês já estão com selo, certificações, se é possível, quem está hoje aqui nos assistindo, ter essa possibilidade de já estar consumindo e comprando seus Uhum. produtos da rede. Ó, os produtos da rede, eles ainda não estão legalizados. A gente está, como a gente tem apenas 2 meses de criação. Isso. E aí a gente está utilizando esses produtos como modelo para exemplificar a versatilidade que os produtores podem estar produzindo. E aí, mas a gente já está em contato com apoiadores que são específicos, principalmente o pessoal da gastronomia e técnicos em alimentação, que podem estar orientando, né, como deve ser feita essa regulamentação para que a gente consiga comercializar esses produtos. E uma questão importante é justamente isso que eu ia te perguntar, que é em termos de capacitação e troca de conhecimento e acesso à informação de Isso. quem está chegando na rede e que quer chegar na rede, né? Porque assim, mesmo com apenas, como você falou, 2 meses, vocês já estão. Eu poderia até falar consolidados mesmo pela ação que você fez, o trabalho e o apoio que você tem. Já existe um plano de apoio técnico para esses produtores através de algum parceiro como o Sistema S, que é impossível a gente falar de cadeias produtivas aqui e não falar da importância da tecnificação do campo e da educação também que o Sistema Senar leva aos produtores, filhos de produtores. Sim, tem sim. A gente já está até mesmo em parceria com o Sistema Senar, que oferece, né, capacitação técnica para esses produtores. Grande parte dos produtores que fazem parte da rede Colmeia são já são atendidos, né, pelo Sistema S. E aí aqueles que não são podem estar também notificando a gente, que a gente encaminha para que eles possam futuramente ser atendidos também. E tem a questão de técnicos específicos, né? Nessa questão de rotulação, a gente pode estar também entrando em contato com o Sebrae, que é especialista nessa questão, para estar conseguindo, né, a certificação dos produtos desses produtores que querem vender os seus produtos futuramente. Isso é muito bom, Anderson, porque assim você já faz o plano de negócio, Isso. a Encaminha o parte. produtor para as empresas específicas que trabalham com essa questão de regulamentação.
E os produtores que já são atendidos pelo Senar, a gente sabe que a grande maioria, eles já utilizam as técnicas corretas. Me vê algo que combina muito com mel aqui, olha, a cabeça do gordinho, uma coisa que é queijo. A gente compra queijo de Sim, um produtor que, por vezes, não é atendido pelas técnicas corretas, principalmente o queijo de coalho, que a gente sabe, né? Que o manejo, o manuseio tem que ser mais minucioso, para não ficar ali com os furinhos, que a gente sabe que, por vezes, não é legal, enfim, são bactérias ali que se instalam, vamos falar assim. Então, os produtores que produzem queijo, é nítido que fazem o acompanhamento pelo Senai e aqueles que acabam não fazendo ou utilizando as técnicas, que inclusive até na conhece a internet diferença de longe, né? você conhece a diferença da qualidade de longe. Então, mais uma vez, gente, vocês sabem que assim, aqui é um espaço sério, a gente indica de fato importante e bom, para que vocês possam estar avaliando isso quando forem consumir o mel de procedência, né? A observar a parte técnica, a parte que se esse produtor ele está fazendo de fato um manejo adequado, se está respeitando a parte de sustentabilidade ambiental, que é um ponto antes que eu gostaria de você pudesse Exatamente. esclarecer como funciona, que a gente não pode. Antigamente isso era uma prática muito comum. Você viu o cara com uma tocha na mão, um fogo, uma roupa qualquer, tirando uma abelha. Isso não, Exatamente, Germínia. extremamente danoso. A rede colmeia surge a partir de um dilema, que é produção sustentável, né, para que ela possa agregar valor ao produtor. Então, como é que eu posso produzir como é que eu posso produzir mais e ao mesmo tempo promover sustentabilidade? A rede colmeia surge a partir disso. Né? Então, a gente tem que unir a produção com a sustentabilidade, ou seja, forma correta de manejo, manusear as colmeias de forma que respeite a individualidade de cada colmeia e a biologia das abelhas, que são diferenciadas dependendo do gênero e espécie. E aí a gente consegue, né, promover esse produto de forma sustentável. Anderson, Nayara está aqui. Nayara é a responsável por essa questão de instruir os produtores, né, na regulamentação disso. bacana, Nayara. Se você quiser entrar na live, só basta sinalizar aí. Eu sempre faço isso com a galera. Quer entrar na live? Pô, não. Assim, Se falar um quiser falar pouquinho um como pouquinho também sobre essa parte técnica, sinta-se convidado. burocracia, né, que a gente sabe que É, existe, mas pode ser resolvido. eu acompanho Nayara, enfim, eu acompanho todos vocês. E assim, eu acompanho mais, na verdade, para aprender. Porque, mesmo tão jovens, vocês têm uma capacidade técnica e de conhecimento riquíssimo. Eu gostaria de parabenizar todos vocês, né? Mais uma vez, enaltecendo aqui os líderes jovens do agro, que estão entre os 30 melhores projetos. E vamos avante, a gente está aí, avante Paraíba, Paraíba, né, é, representar. representar bem. E eu gostaria de saber, fique à vontade, viu, Naira? Se quiser, só mandar aqui o olazinho que eu já aceito para você entrar Manda no o papo. convite para ela dar um oi. É, é, os produtores que queiram fazer parte da rede e serem beneficiados com essas informações técnicas que você está me passando aqui, mas com um acompanhamento mais próximo. Antes, eu gostaria muito de me associar à Rede Colmeia para que eu pudesse estar tecnificando a minha produção, entendendo as práticas legais e também entendendo a parte de mercado, de marketing, para que eu possa, né, estar me beneficiando nesse sentido. Germínia, Quais os critérios, se já é possível? Desculpa. vou explicar. A Rede Colmeia, nós iniciamos de forma local, né? Como um modelo MVP, para que a gente pudesse dizer, isso aqui vai dar certo. E aí a gente conseguiu reunir produtores em algumas feiras agropecuárias e alguns eventos que são realizados aqui com a Apura, que é um dos nossos parceiros e apoiadores, e tivemos vamos dizer assim, um bom rendimento e uma validação de que essa rede cooperativa dá certo, né? Essa rede de economia colaborativa. E aí nós avançamos para a etapa nacional e tínhamos que dar um tempero, vamos dizer que tornasse essa iniciativa nacional, para que mais produtores tivessem acesso. Ou seja, agora São Paulo, Santa Catarina pudesse também ter acesso, Bahia, né?
Aí é justamente A, fortíssimo. Eu falei pensando na Bahia, tu acredita que hoje no grupo a gente estava conversando sobre Aham. isso? Tá muito forte, né? A questão da produção de abelha lá. E aí nós criamos o site. Minas também. Nós criamos o site que está disponível já aí na bio do meu Instagram e da Rede Colmeia também. E lá você tem o acesso, tem um linkzinho, seja um produtor parceiro, você coloca lá seus dados, não precisa pagar nada, é uma iniciativa, você vai ter suporte e apoio de forma gratuita. E lá é um espaço onde você e outros produtores poderão trocar ideia, conversar sobre a produção, dizer, eu tive um problema aqui com minha colmeia, como é que está sendo aí em São Paulo, né, por exemplo, para existir essa troca e conhecer como que está sendo a questão de produção em outros estados. Até mesmo essa questão da certificação, da regulamentação, pode também ser discutida lá e trocarem figurinhas, né? A ideia da Rede Colmeia também é essa para que eles possam aprender um com o outro. E cada vez mais que as pessoas, eu falo muito de cooperativismo, porque quando eu cheguei na Laboremos eu não entendia tanto. E eu, mais uma vez, falando aqui do Fabiano Dias, né, um dos nossos diretores, e ele falava a importância da gente se cooperar para conseguir as coisas. E hoje, assim, tudo que eu faço e busco fazer do meu profissional na minha vida, quando eu preciso de ajuda, eu vou lá e chamo. Porque para você fazer uma compra, se você se associa, vamos comprar itens de proteção para a equipe aqui. Por vezes um tem condições, outros não. Se você se une, você vai fazer compras mais estratégicas, você vai conseguir recursos de uma forma melhor, você vai fortalecer o seu conhecimento porque você vai estar trocando experiência com diversas pessoas. E assim, quebrar a vergonha, pessoal. Quebrar o paradigma de, mas eu sou pequeno, porque isso existe muito, né, Anderson? Eu sou Tem. pequeno, vai estar muito produtor grande ali. Eu não vou chegar nem perto. O grande nunca vai rir de você, o grande nunca vai lhe diminuir. Pode acontecer que tem pessoas e pessoas, mas em sua grande maioria, o grande é quem vai chegar assim, pegar na sua mão, lhe dar o Exatamente. caminho para vocês ficar grandes juntos. Porque quando se fortalece, quem tem essa ideia de fortalecimento mútuo sabe que as coisas fluem de uma maneira muito maior e grandiosa. Então, A ideia da Rede Colmeia, Germínia, é justamente essa. Todo mundo, a gente dá as mãos e conseguir com que os isso. produtores, eles cresçam juntos. Né? Ou seja, o grande lá já chegou lá. Então, ele já tem um modelo de como que ele chegou lá, né? Como que foi para regulamentar. E aí ele pode passar isso para os demais. Né? Mostrar como a burocracia que deve ser seguida, os meios que têm facilidade. Tem algumas portarias que facilitam, né? Você se adequar à instrução normativa para ter regulamentação. E aí, como que você buscar isso? E para os beneficiamentos mesmo, né? E para a parte industrial, de mais produtos. Isso tudo contribui de uma forma direta. Anderson, outra coisa, a gente está falando em aumento de produção já aqui, né? E eu gostaria de pontuar essa pergunta aqui para você. Como a rede hoje, ela contribui para o aumento de produção, qualidade e valor agregado? Como vocês estão utilizando essa estratégia, de comercializar, de orientar os produtores? Porque a gente falou há pouco, a garrafa de vidro da cachaça ela ainda existe. Tem. Então, como você está entrando assim na cabeça, vamos dizer, do produtor e falar, ó, tem esse caminho aqui, vamos por aqui, porque aqui vai dar certo. Não que que não, aqui não está dando certo, mas aqui você vai fazer mais e Uma melhor. forma de melhorar, né? Uma Só para forma de melhorar. a pergunta que você fez, é como que Sim, eles podem fazer parte da Rede Colmeia, né? Lá isso. no site, a gente já tem um itemzinho, seja um produtor parceiro. Aí é só você clicar lá, deixar seus dados e entrar em contato que a gente vai estar respondendo vocês e informando melhor como vocês fazem parte. Mas só em responder e sair, você já acaba aqui fazendo parte da Rede Colmeia. Porque é E uma se rede falar que no seu direct, dá certo também? Porque às vezes dá o certo. produtor não tem Dá tanta certo. similaridade com o site, mas tem com o Direct, WhatsApp, no Instagram. WhatsApp também a gente pode estar falando por áudio. Tem todo, esses links estão todos lá no meu perfil. Pronto, excelente, Anderson. Pronto. Aí, para melhorar esses produtos e aumentar a renda do produtor, o que pode ser feito? Né? A gente pode trabalhar a questão do marketing estratégico. Ou seja, uma embalagem chamativa, diferenciada, que não se vê comumente como é comercializado. Né? Ou seja, muitas vezes segue-se um padrão
e a gente não sai fora da caixinha, para que a gente possa mostrar que nosso produto é diferenciado. A ideia da Rede Colmeia é justamente essa: você vender produtos diferenciados daqueles que já estão no mercado, né? Ou seja, a produção de mel, ela limita muito a renda do produtor. Ou seja, ele vai fazer uma ou duas coletas no ano de mel e vai armazenar aquele mel para ser vendido. Muitas vezes ele é escoado rápido, outras vezes demora um pouquinho. E aí, o que é que ele pode fazer com esse mel que ficar? Ele pode diversificar os produtos. Aí eu falei já um pouquinho, né, do que a gente pode utilizar. A gente pode... O mel, ele é muito versátil, pode ser utilizado na gastronomia, criando biscoitos, criando geleias, criando o próprio hidromel, que é um produto de alto valor agregado. Ou seja, ele ia ter uma rentabilidade de mais de 30% do valor que ele teria vendendo o mel tradicional. O mel cremoso também a gente fez essa experiência, né, de saber se as pessoas aceitariam o mel cremoso no mercado. E a gente utilizou essas feiras que a gente participou da Atura para que o pessoal experimentasse o mel e desse um feedback. Não, é gostoso, é legal, você gostou da ideia de incrementar no café da manhã? E por incrível que pareça, praticamente todas as pessoas deram um feedback positivo, né? Validando que aquele produto ele tem uma aceitabilidade massa no mercado. E aí a gente Muito bom. foi atrás da regulamentação para que esse produto ele esteja na mesa do consumidor. Estou aqui, gente, dando uma bagunçadinha na imagem, como vocês estão vendo, porque eu estou convidando Nayara, que ela chegou. Olá, Nayara. Aí, Tô né? meio arrupiada, mas Mulher, Boa noite, Nayara, tudo bem? boa boa noite, noite, boa Nayara. noite. Nayara é uma parceira forte também. Mais uma Eu representante Passando, da Paraíba. passando aqui para prestigiar a Rede Colmeia, que vai revolucionar o mel na Paraíba. Isso aí, no No Brasil. No Brasil, que agora é Brasil. Deixa eu só. Ele nacional. tá Deixa agora eu dizer para vocês a nacional. novidade. Nayara, eu tava no ao vivo que a gente faz antes, justamente falando isso. Eu soltei meu cabelo, porque se eu prender, ele vai ficar assim. Aí as pessoas vão nem entender. Dizer, gente, o que foi isso? Mas isso é normal, é quem tá na lida no dia a dia. Eu só vejo você aí trabalhando na correria. E é uma grande alegria, Nayara, ter você aqui, né, nesse momento, que é aí parceira de Anderson, da turma dos Jovens Líderes do Agro, do CNA Jovem. E vocês que desempenham um trabalho maravilhoso, ético, e que de fato que faz a diferença na vida dos produtores, que eu acho que é o mais importante mesmo. É você chegar ali em uma propriedade, ou até através aqui dessa telinha, levar uma informação que o produtor ele aplique na produção dele, na realidade dele, e faça diferença. Faça uma diferença financeira, faça uma diferença no manejo de sustentabilidade ambiental, na forma que ele estava lidando com o manejo, por vezes, mais com dificuldade, e alivia esse trabalho mais pesado dele. Então, isso faz total diferença. E eu gostaria de deixar aqui o espaço aberto para que você pudesse estar falando um pouco, né, das suas vivências, sua experiência. A gente falou dessa parte mais burocrática, se você quiser adentrar um pouco para que a gente coloque as Para pessoas, explicar né, melhor, pra situando. entender. Até para explicar melhor, para a gente entender. Isso, para explicar melhor, para a gente entender. Se apresente para o pessoal, fale hoje, né, o que é que você faz como profissional e, por gentileza, explique essa parte mais burocrática que vai ser muito interessante. Muito obrigada pela oportunidade de fala, né? E parabenizar Anderson, porque ele sabe que eu sou uma das. Sempre tive lá no começo com ele, dizendo que essa iniciativa dele ia ser nacional, porque eu tinha certeza que ele ia para nacional. Porque a gente vê o empenho e a paixão que ele tem quando ele trabalha e quando você vê ele falando do meu. Uma das falas que eu vi que vocês falaram antes de me apresentar, que eu acho muito importante pontuar, essa fala, como o Anderson estava falando, de trazer o mel não só como um produto ali com aquela embalagem transparente, mas trazer um rótulo bonito, trazer algo que vai agregar valor ali àquele produto, porque para ele sair daquele comodismo de dizer assim, não, eu vou comprar o mel naquela garrafa de vidro e pronto, né? O mel hoje, não só hoje, mas ele é um produto que tem altíssimo valor nutricional. Então, dá para ser agregado em várias coisas, como o Anderson já faz, e só tem a crescer ainda mais. É,
parabenizar só vocês também. Acho muito bonito o seu trabalho dentro da Laboremos, né? Essa parte de Obrigada. comunicação também junto do agro, porque eu vejo que você representa muito, assim, nós mulheres dentro do agro, que às vezes tem uma pequena representação, mas que cada vez mais está crescendo. E eu acho isso muito importante. Eu me chamo Nayara, sou tecnóloga em alimentos, sou aqui da região de Souza. E minha iniciativa dentro do programa, né, do CNA Jovem é a trilha da regularização, que é trabalhar justamente com as queijeiras, para que elas busquem cada vez mais se regularizar. Mas se regularizar por quê, né? Sempre vem a pergunta. A regularização, além da parte fiscal, burocrática que tem, ela abre possibilidades de você comercializar em outros mercados. Então, faz com que você abra espaço, né, de venda em outros mercados, em outras cidades, e com isso você vai ganhar no seu produto, né? Você vai lucrar mais e, consequentemente, ter uma sustentabilidade no seu negócio, porque, infelizmente, é muito triste quando a gente vê produtores que se dedicam tanto, estão ali todos os dias buscando, fazendo seu queijo, fazendo seu trabalho, não só na parte do queijo, mas dentre outras, como o Anderson também na parte do mel. E E você vê que às não consegue vezes comercializar, né? Às vezes. isso, por conta de não conseguir comercializar, às vezes não conseguir tirar um registro, eles perdem mercado e aí não vê que não tem futuro, entre aspas, né? Porque vão deixando de lado como uma renda principal. E acho que o meu intuito, como o de Anderson também, é trazer justamente esse olhar para o produtor, de que o produto dele ele tem valor, ele tem como ser vendido e que ele pode crescer ainda mais tanto numa forma do turismo, como o Anderson trabalha muito bem aí na parte de areia, como numa parte de crescer seu produto, de tirar um selo SIM ou estadual e, consequentemente, um selo arte. Que você pode ter um selo de qualidade no seu queijo e pode vender para todo produto, para todo o Brasil. Então, a ideia da gente é justamente trazer para que o produtor ele sinta de perto. E eu sei que é muito difícil. Às vezes a realidade é outra, as legislações elas não são feitas para atender todos. Infelizmente é a realidade. O pequeno ele sempre sofre mais em relação a isso. Mas a trilha da regularização ela vem justamente para isso. É um guia, né? É uma mentoria. É o que você vai seguir ali. Pronto. Eu tenho interesse. O que é que eu posso fazer agora? Quais documentos eu vou precisar emitir? Que caminho eu preciso fazer? O que é que eu preciso adequar na minha planta para se adequar àquela legislação? Porque por mais que a legislação ela seja um pouco mais complicada, mas é nosso papel como técnico, como profissional, fazer com que ela se torne mais fácil e É como eu clara falei, para o produtor. como eu falei também anteriormente, tem algumas portarias que elas facilitam, né, o atendimento a essas instruções normativas. E a gente sabe que Exatamente. para essas práticas de regulação e exigências, por vezes existe também uma comunicação muito técnica. E dependendo de quem comunica essas informações, não chega ao produtor. E a forma que vocês estão fazendo hoje, vocês, além do mais, estão conseguindo ser assertivos nessa comunicação e beneficiar diretamente esse produtor que, por vezes, a gente acabou de falar que tem vergonha, não vai atrás, acha que não dá certo e auxilia ele ao que é justamente um dos pontos aqui, como expandir essa comercialização. Haja visto que você tem um selo, você já está aí dentro de uma rede colaborativa, como a Rede Colmeia hoje, e com certeza aí que tem tudo a ver o projeto de vocês dois, viu? Um com o outro aí. Sim. Embora a trilha da regularização para o mel também, mel e queijo, gente. Que delícia. Exatamente. Vamos unir forças. Já estamos unindo forças, né, Anderson? Levar para uma exposição agropecuária isso. Já foi falar de fazer um queijo com maturado no mel No também. mel, imagina só, meu gente, pelo amor de Deus, eu já jantei, como se diz. Pois é, e faz muito sentido, porque são duas culturas muito fortes e que unem de fato, né, um valor agregado, é um marketing extremamente estratégico para você harmonizar com um vinho, que aí entra já a turma aí dos vinhos, das cachaças.
para que possa também estar fazer dentro de uma trilha aí em Areia, Bananeiras, Souza, a região de vocês, um dia de degustação, um evento agropecuário voltado para isso, porque o que vocês estão fazendo é extremamente inovador, gente. A proposta, Germinha, é também futuramente a gente disponibilizar e promover eventos, né, para divulgar esses novos produtos, para promover esses produtores e firmar eles no mercado. A gente sabe que aqui em Areia tem mais de 30 produtores de abelhas sem ferrão. Eu acredito que por isso que tenha muitas Isso. perguntas de meliponicultura. E, e aí, como trabalhar, né, com esses produtores, como dar visibilidade para eles. E a gente já está em conversa com alguns apoiadores para que exista esse evento, para que esse evento ele aconteça. Bacana. Inclusive, já tem contato com o Sebrae e com o Cicobi como apoiadores para esse evento. Quando tiver tudo ok, com certeza o evento vai ser um sucesso e vai promover visibilidade para esses produtores aqui da região. Com certeza, e conto conosco, né, para que a gente possa estar participando, for num sábado, para a gente trazer aqui para as mídias digitais, coisa que vocês fazem muitíssimo bem também. O pessoal vai para as feiras, está lá no ao vivo, no Rios, divulgando, chega a dar gosto, assim, e vontade de consumir os produtos, porque vocês estão na boca, literalmente, da galera, e bem docinho. Né? Então, assim, quando você está marcando presença, você tem uma visibilidade e você mostra o que você tem de fato de qualidade, não tem como você fugir. Que, inclusive, isso aqui é uma forma de expandir a comercialização de quem vinha a atrelar, agregar na cadeia, na rede de vocês, na cadeia, no movimento que vocês estão fazendo mesmo. Isso. Inclusive, o pessoal tá puxando aqui, olha. Sertão do Rancho, que é também regulamentação para o ovo e o Ovo porco. suíno. E Pronto. justamente aqui em Areia, as iniciativas da Paraíba são justamente com ovo e suínos também. Vamos falar aí com Nayara para Exatamente. ela montar essa consultoria da rota da regularização. E outra coisa, Meliponário Carvalho falou, fala em três produtos da cadeia primária das abelhas sem ferrão. Três produtos. Três produtos. Temos própolis, mel e o própolis. Bacana. Você falou um ponto que realmente, olha, aqui só tem meliponicultor, meliponicultor, perguntas infinitas. Gostaria de perguntar hoje aqui para vocês quais as oportunidades e os desafios enfrentados, né, dentro dessa cadeia produtiva dos meliponicultores aqui da nossa região e do que vocês estão vendo a nível nacional, que vocês têm já trabalhado assim como enfrentamento. Sempre a gente tem que ir por esse caminho aqui para enfrentar isso e transformar essa problemática em uma solução. E Repete de você novo, também, por favor, não entendi. as dificuldades e as oportunidades que vocês veem que acaba não chegando ao produtor, porque por vezes a gente que está ali no meio, que visita um evento, que vê algo, tem possibilidades de enxergar mais oportunidades do que quem não está assim à frente. Seriam as oportunidades que vocês veem hoje, as dificuldades? Pode ser também dentro dos queijos, dentro da sua rota aí, porque Uhum. aqui a gente tem produtores diversos, Nayara, mas principalmente dentro da meliponicultura, que foi uma pergunta feita para você na caixinha, Anderson. Qual os maiores desafios encontrados, como reduzi-los e gerá-los em oportunidades, claro. Uhum. Um dos maiores problemas é a falta de divulgação desses produtos, que acaba não ingressando eles no mercado. E aí, se trabalha isso de forma eficaz, você acaba contornando essa situação. Gente, simples de certo modo, vamos dizer assim, né? Sim. Algo que eu acreditaria que poderia ser um manejo diferente, alguma tecnologia, se já existem tecnologias voltadas, né, para a produção de mel. É, até uma pergunta que veio, eu digo, será que existe melhoramento genético do rebanho? Vamos dizer assim, não sei nem se é rebanho que Tem fala. sim. Tem uma diversidade muito grande, Germínia, mas eu acho que quando você trabalha com aquilo que dá certo, eu acho que você não precisa explorar essa parte de melhoramento genético, porque melhoramento genético de abelha é uma coisa um pouco mais complexa, que deve ser feito por pessoas que já trabalham com aquilo há bastante tempo.
E aí, se você, como produtor, trabalha essa questão de melhoramento genético sem instrução, você acaba aqui piorando a sua produção. Dá um efeito contrário. E aí é bom que isso seja feito, se for feito, que seja acompanhado por pessoas que já trabalham há bastante tempo com isso. Interessante. Dentro, né, Nayara, você está trabalhando o queijo, mas você já trabalhou nessa parte do mel também, nas regularizações. Ainda não. Essa parte do mel acho que é algo que a gente está construindo junto com o Anderson. Mas eu acho muito interessante essa parte que Anderson falou da questão da comercialização. Porque a gente fala muito do mel, 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 mas quando você vai para mercado mesmo, você não vê muito mel em gôndola, você não vê muito mel em loja de conveniência. Então, ele é um produto tão de valor, valor nutricional tão alto, mas a gente não vê de forma mais disseminada, como esses outros produtos que nem tem tanto valor agregado, Germine, né? olha aí o Meliponário Carvalho dando sua contribuição. Um manejo simples que pode resolver essa problemática da genética, que é justamente a troca entre produtores de colmeias. Que bacana. Então, isso aí seria, até eu acredito, uma pergunta bem leiga mesmo. Eu moro em um setor sertão, como Nayara. Sei que é mais quente e tudo. Eu produzo uma abelha, né, que já tem ali aquelas floradas da região. Eu posso fazer essa substituição, por exemplo, para uma região como areia, que é mais frio. Não, essa questão de região não pode. Inclusive, pode ser até tida como um crime. E aí Exatamente. aquela abelha daquela região tem que permanecer naquela região. Você pode trocar com um produtor de uma fazenda próxima. E aí sim é permitido. Pronto, porque assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando comunica, porque imagina só, o cara lá da Bahia, opa, eu vou trocar com meu primo que mora lá no outro estado, porque agora eu vou melhorar minhas abelhas. Então, não, pessoal, é próximo, tem até uma proximidade que dá para trocar, Anderson, você poderia nos informar. Não tem uma quilometragem específica, Um não. parâmetro, né? Isso. Segundo o Targino, ele fala, boa, melhoramento genético em abelha sem ferrão é complicado porque não tem o controle da princesa. Boa, Anderson. Pode ser, porque pode nascer qualquer princesa com genética de diversos zangões. São de 15 a 20 zangões que fecundam a princesa, né? Sertão Rancho. Por que o mel de abelha sem ferrão é mais valorizado? Qual a diferença nutritiva do mel africanizado? Pessoal, eu estou indo assim na ordem porque nós temos ainda 5 perguntas para a Aham. gente dar nas pausas e fazer o fluir da live para que a gente possa fazer um encerramento maravilhoso dessa live que já ficar assim, ó, Ô, uma Germine, essa aula. questão do mel, muito obrigado pela pergunta. É um pouco complexa também, mas pode ser respondida justamente pela questão do tempo que leva para esse mel ficar pronto e pela quantidade que é gerado, que é feito por essas abelhas. Ou seja, para a produção de mel de abelha sem ferrão, a abelha leva praticamente o ano todo para produzir 1 quilo, 1,5 quilo, dependendo da colmeia, 2. E aí, o que é que acontece? É uma quantidade muito inferior quando comparado com o mel de abelha com ferrão, que produz de 20, dependendo do sistema produtivo, 40, 80 quilos de mel por ano. E aí você já começa a entender que é diferenciado por quê? Por esse longo processo e também porque as abelhas nativas, elas visitam plantas também nativas que acabam gerando para o mel uma composição diferenciada. Por isso que a gente diz que esse mel ele é mais medicinal. Então muita gente utiliza ele para justamente nessa questão medicinal, porque tem essa questão da preferência de plantas nativas que têm essa característica. Que bacana. Pessoal, é só para parabenizar, né, vocês e principalmente Anderson e você Obrigado, Nath. também, que fazem um trabalho essencial nessa parte de comunicação no agro. Eu vou me despedir aqui, porque vou deixar Anderson falar um pouquinho das abelhas e muito obrigada pela Já tem oportunidade de mais coisa para. fala. Eu que agradeço e A gente que preparem-se, turma do agradece, Nayara. CNA, porque eu Obrigado. estou convidando todos vocês. O ano está acabando, mas 2026 vem aí. E essa turma toda que passou, quero, se Deus quiser, fazer live com Bater vocês. um Já papo falei com com o também, Jussara. né?
falar com você, Nayara. Enfim, já falei com uma galera, na verdade. E assim, todos vão passar por aqui, porque de fato, gente, vocês têm o que contribuir de uma forma absurda. Eu estava falando para antes nos bastidores, não é assim, conheço fulano, eu vou fazer a live com fulano. Não, vocês realmente são escolhidos de uma forma especial, pelo trabalho, pelo posicionamento, pela forma que vocês estão levando esse conhecimento ao campo para os produtores. Então, assim, existe todo um regulamento para essas lives acontecerem. E isso é muito bom, porque a gente vê, né, pessoas tão capacitadas e eu aprendo muito, gente. Eu agradeço muito quando vocês falam em relação à minha comunicação, mas ela, se ela vem melhorando é através de pessoas como vocês. O conhecimento que agrega, sabe? Muito obrigada mesmo, vocês são inspiração. Obrigada, Obrigada. Nayara, E pela aproveitem participação. Anderson, viu? Que ele é muito bom aí nessa parte do mel. Ele fica Ah, gente, doidinho. eu já vou deixar o arroba desse menino aqui, absurdo, pra... Ô, Germínia, Tchau. e com relação às dificuldades e problemas também, a gente tem a dificuldade de acesso ao mercado premium, ou seja, a um mercado mais gourmet. E por que que é difícil? Porque esses produtos eles têm um valor agregado, eles são mais caros mesmo. Como, por exemplo, a própolis já tem um valor mais caro. A própolis de abelha nativa já é um pouco mais diferenciado. E aí esse mercado se torna um pouco mais difícil. E como é que a Rede Colmeia pode ajudar os produtores com isso? Com estratégias de marketing. Eu acho que você deve ter acompanhado nossa trajetória um pouquinho e viu como que eu falo do mel cremoso. Para que as pessoas também se apaixonem por isso. Eu quero mel cremoso, gente. Eu vou dar um potinho assim de mel cremoso aqui E pela aí telinha. também outra estratégia da gente como rede é a questão da capacitação. Nós já temos eu acho que um curso, uma oficina, vamos dizer assim, está praticamente pronta, só falta ser liberada no site para a questão de organização financeira, onde você, produtor, vai conseguir ver direitinho e organizar e diferenciar o que é produção e o que é coisa da família, para que você possa verdadeiramente ter uma renda e ter um valor agregado, ou seja, obter lucro a partir da sua organização financeira, porque não é só produzir e vender. Você tem que organizar para que você não tenha prejuízo. Exato, porque assim, educação financeira, isso é tão importante. Eu lembro aqui que a gente estava em João Pessoa no início do mês passado e estava com a Emanuela do Banco do Nordeste, que hoje é quem fomenta, né, de forma sem igual para o pequeno produtor, para a agricultura familiar no Nordeste, no semiárido, e falando a importância de não só você dá o peixe, vamos dizer assim, mas você saber pescar. E como Sim, tem produtores que, por vezes, não têm acesso ao crédito ou acesso à informação por conta da falta de planejamento financeiro mesmo. Isso aí é um diferencial, Anderson, porque não adianta você construir, tem até aqui uma pergunta, né? Uma identidade completa no marketing. Você ter, assim, resultados visíveis para você, se produtores da sua rede, eles não sabe um pouco de gestão, eles não têm um plano de negócio, eles não têm organização financeira. E quem vai por esse viés, por esse caminho e quer, também tem esse detalhe de querer aprender, se diferencia. Eu acho que isso aí seria uma das maiores estratégias, ao meu ver, assim, dentro da rede hoje é essa, sabe, Anderson? sim. Aí Educar, de fato, nossa né? rede não quer trabalhar apenas o produtor, porque a gente trabalha o consumidor, ele mudar a forma de pensar, de ver o mel, ou seja, tem o mel, mas eu posso ter outras coisas, outros derivados. E consumir aquilo diariamente. Não consumir só o mel diariamente, mas consumir o mel ou os produtos incluídos em outros produtos derivados. E aí, Nayara aqui com o queijo dela, a gente acabou de pensar justamente. já uma collab, uma sociedade aí. E aí o diferencial da rede é justamente esse, Germinha. Ter essa educação financeira. O nosso apoiador é o Marcelo Hoffmaster. Ele é administrador, já trabalhou também no CNA e conhece muito bem dessa questão. Além do mais, ele é produtor também rural, né, lá em Santa Catarina. E ele consegue passar para o produtor, ele adaptou o seu curso para produtores de abelhas através da nossa parceria e mostrar como que deve ser essa organização financeira, né? Separar aquilo que é negócio e aquilo que é coisas da família.
Bacana, Anderson. Anderson, uma das perguntas também é se você já buscou, né, entender como funcionam as certificações orgânico para mel de abelha nativa, as certificações SIM e a CIF e a SIM. Foram três perguntas, né? O orgânico e a certificação CIF e a SIM, para ampliar os canais de venda, que a gente sabe que com certificações vocês conseguem ampliar muito mais. E os produtores que forem chegando, né? Consequentemente, Uhum. consegue comercializar de uma forma mais ampla. Como a gente está começando agora, a gente vai tentar conseguir a CISB para comercialização a nível nacional. Por quê? Nós estamos com a meta e proposta para futuramente transformar a Rede Colmeia também no e-commerce, onde os Hum, produtores eles vão poder fazer a venda direta dos seus produtos para outros estados brasileiros. E aí nós estamos tentando apoio com o Mercado CNA, que já trabalha com isso, mas só que nós vamos diferenciar, ou seja, propor uma aba para produtos gourmet, que seriam esses produtos advindos através do melhoramento de produtos utilizando mel, utilizando própolis, utilizando pólen também como ingrediente. muito interessante. Anderson, agora você, lá no primeiro momento que a gente teve, você disse que ia comercializar aqui, que você ia também vender o seu peixe. Eu quero deixar esse espaço aqui aberto para você vender o seu peixe, como você disse. E que você possa também, Anderson, não só vender seu peixe, mas que você possa solicitar suporte para a rede que você está construindo, para que as pessoas possam conhecer e buscar investir, seja através de equipamento, seja você deixar aqui o espaço aberto para que você possa trazer, né, mudança para a vida dessas pessoas. E para também a sua rede, dizer, ó, pessoal, eu tenho aqui a rede, eu preciso de investimentos, o que eu posso fazer aqui como diferencial? Pronto, com relação à venda, a gente vai mostrar, eu vou mostrar as qualidades que o mel cremoso ele tem. Ou seja, a gente não utiliza produtos adicionais. O mel cremoso é um produto 100% puro, advindo de quê? Do mel cristalizado e do mel puro. Né? É feita a mistura desses dois ingredientes, vamos dizer assim, e ele acontece as mesmas propriedades do mel. As Tu tem um potinho propriedades. para mostrar dele? Oi? Tu tem um potinho dele para Tem mostrar pra alguma. gente? Eu tenho Ela uma ficou vontade muito de consumir curiosa. esse mel cremoso tão grande antes. Deixa eu pegar. Eu tenho três Eu não vejo amostras. a hora de te ver para eu comprar esse melzinho e sair por aí. Deixa eu ver. Aqui, ó, é um selozinho que a Olha que gente fez diferente. Ele parece. para representar principalmente a identidade desse mel, que é daqui de Areia. Ele é um mel de um produtor, eu acho que é o primeiro produtor paraibano a conseguir o selo CIF de mel de abelhas em ferrão, o mel do seu Geraldo. E aí, olha só, deixa eu abrir aqui. A gente trabalha a questão de produtos, né, de embalagem de vidro, uma embalagem diferenciada, para que a gente possa mostrar que o produto é de qualidade. A textura do mel, ela muda um pouquinho, tá? Mas isso não altera a qualidade dele, Ele porque parece uma manteiga, né? Um é só um creme processo físico que amanteigado. transforma, só um processo físico que transforma ele em creme. E aí a gente fez uma brincadeirinha também, a gente participou do workshop do café esse final de semana e fez um mel cremoso sabor café. Nossa amiga Laurinha aí, que tá em Minas Gerais. Laura tá lá também. Cafeicultora É forte da jovem. região. E também, eu acho que esse aqui é o tradicional. A textura, ela muda um pouquinho. Mostrar assim em cima pra gente ver bem na lateral dele. Nossa, como ele é bonito. Essa camada dele, ela fica mais densa, esbranquiçada. Isso, ela Quando fica mais você densa, fura, ele tá cremosinho ou ele está molinho, como o mel que a gente tá conhece. cremosa, ela fica bem cremosa. A gente pode Porque no mexer, processo, no caso. isso, porque no processo de mistura dá uma aerada. E aí acontece essa formaçãozinha de espuma. É Mas bom. vira um cremezinho, aí é só dar uma misturadazinha que fica uma delícia. Como a gente faz para comprar? Já que você veio vender aqui, aí fica só fazendo as Isso, aí experiências digitais, ainda olha. não está processo de venda, assim, para demanda para fora. É só a Sim, produção local mesmo. a sua produção local. Isso. Mas certamente esse e-commerce vai sair em 2026. Os planos para o futuro é que a gente consiga uma certificação para ele,
para que ele possa rodar o Brasil todo. Ai, gente, vai ser um sonho. Aqui na nossa região, você já tem alguma feira, evento no qual que a gente possa estar participando, que possa estar comprando, consumindo, conhecendo os Em produtores de todos os perto? eventos que são organizados pela Atura, a gente está marcando presença para que os produtores também possam levar os seus produtos. É tanto que a gente tem o Meliponário Carvalho, né? Ele tem uma criatividade muito boa. Ele faz barra de cereal utilizando mel, faz também cookies de farinha de coco e utilizando mel de abelhas nativas da região. E aí esses produtos artesanais eles são comercializados justamente nessas feiras. Gente, que delícia. Anderson, é muito interessante quando for haver uma feira dessa, né? Em breve você passar, porque eu vou colocar para a turma dos grupos aqui, porque eu fico aqui, tem uma galera nos grupos aqui do outro celular, falando, interagindo, para que a gente possa marcar mesmo de visitar um dia, Sim, e fazer aí, né? muita gente não conhece a versatilidade que o mel pode ser utilizado. E aí essas feiras é justamente o momento que eles têm essa oportunidade, né, de conhecer. Exatamente. Eu estive na festa do boi agora e eu estive lá no espaço de um amigo nosso. Assim, ele faz experiências incríveis. Ele pega a fruta, ele coloca de floradas que harmoniza com aquela fruta. Sim, sim. Hidromel. Gente, eu bebo tanto hidromel. Falar que a verdade, quem não tomou hidromel, vá, tome. Eu tenho a nossa amiga Jane, né? Ela que me apresentou o hidromel, Anderson. E ela falou que é a bebida mais antiga do mundo. Isso é a bebida dos deuses, conhecida. A bebida dos deuses. Gente, eu fiquei me sentindo ateus. Eu tomei tanto que eu disse, E meu Deus do céu. uma pequena quantidade de álcool, né, que é gerada naturalmente no processo. Isso. De fermentação, né? Eu acredito. Isso da fermentação. Mas é uma delícia, gente. Eu sou suspeita desde criança. A gente lá em casa, como diz assim, gostava de mel, consumia, retirava dentro dos parâmetros legais, né, ali, para que pudesse, de fato, consumir, aquelas abelhas, elas pudessem, né, estar produzindo mais mel, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito para que a gente não possa estar com práticas danosas. Quem é produtor, que tem propriedade rural, encontrar, né, Anderson, ali. A gente encontra muito, por vezes, ali no oco, né, da árvore, uma abelha, uma casinha ali, fica com medo, vai A gente pretende destruir. extinguir, né, essa atividade extrativista Isso, e tornar como que eu posso dizer, uma atividade mais sustentável. Essa é a exato. palavra. Anderson, eu gostaria de deixar aqui o espaço para você aberto, para que você tiver algum ponto que você falou, ó, Germina, eu não falei isso, mas eu gostaria que trazer isso aqui, porque isso é importante para os produtores que já estão aqui, aqueles que querem ser produtores. Porque assim, a rede começa, divulgaremos sempre, porque de fato, quando se tem colaboração, cooperativismo, é muito mais fácil de crescer, de se desenvolver. E a gente sabe da responsabilidade que você tem nos seus ombros, né? Mesmo tão jovem, e das parcerias que você já vem conquistando, e que você possa voltar aqui com esses selos, com uma rede ainda maior no Brasil de produtores, esse e-commerce funcionando. E a gente comendo, né? Consumindo mel cremoso, minha gente, porque Comendo mel cremoso. comendo mel cremoso. Vamos falar bem do E é nosso uma Nordeste. delícia na torrada. Degustando, a gente comendo mesmo, a gente passando Perfeito um na pãozinho. torrada. Eu tenho um videozinho, um apoiador da Bahia, ele levou uma amostrazinha e levou para o filho dele comer com torrada. O vídeo mais lindo do mundo. Ah, que legal. É isso, Você sabe? abriu espaço agora, né, para deixar uma mensagem Isso. final. Para que você É, possa falar realmente assim, além de uma mensagem, mas você falar algo que faça sentido. Porque quem tem as vivências da realidade do produtor, quem conversa diariamente com o produtor, sabe, né, o que é necessário é você aqui. Que eu sou só um porta-voz, um caminho para que a informação chegue a esses produtores. Aqueles que não conseguiram, né, estar participando, mandando sua mensagem, esse espaço fica aberto. Vou marcar aqui, viu, Anderson, você e a Rede Colmeia para dormir aí atrás de é, você. E vão mesmo, gente. E assim como vocês vêm até a gente, vá, porque antes ele é um cara que eu conheço, generoso, e que essa rede dele só vai crescer cada dia mais. futuramente a gente vai estar entrando em contato com o maior número de produtores possíveis no Brasil, para que a rede ela se expanda. Eu acredito que tanto a rede Colmeia tem a crescer quanto vocês produtores. Eu acredito que vocês vão ganhar visibilidade, vão ganhar consistência no mercado,
Aqueles que não são regulamentados vão poder conseguir sim a sua regulamentação. Nós temos uma equipe altamente capacitada que vai estar dando suporte para vocês quanto a isso. E acreditem no potencial da apicultura e da meliponicultura. É uma atividade que pode transformar as nossas vidas. Eu acreditei no início, estou acreditando agora. E eu convido vocês também, tanto consumidores, produtores, empresas, a apoiarem também a Rede Colmeia. A gente quer fazer com que esse e-commerce ele verdadeiramente funcione e chegue à mesa do consumidor de forma que os produtos sejam sustentáveis, que os produtos sejam credibilizados. Chegou uma mensagenzinha da bateria. Normal. E aí também a questão da pergunta anterior, né? Uma coisa que a gente precisa é principalmente comercialização e capacitação. E aí a gente já tem um aporte muito bom do Senar e do Sebrae para isso. E comercialização, a gente está buscando apoio do CNA, mas se outra rede, outra empresa também trabalha com isso e quiser nos apoiar, pode entrar em contato. Tem o nosso contato no site, tem o contato também aqui no perfil do Instagram. Vocês fiquem à vontade. Então, eu convido vocês a juntos nós elevarmos o nível da apicultura e da meliponicultura brasileira. Porque é possível ter rentabilidade, é possível você, de fato, as pessoas têm muito medo de falar em ganhar dinheiro, mas a gente tem que falar em ganhar Uhum. dinheiro, porque é o que nos sustenta, não espiritualmente, mas fisicamente, por vezes, sim. É você ter os seus sonhos, ter os seus objetivos. Eu visitei um produtor de mel da nossa região aqui, né? Não vou explanar, obviamente, a fazenda, mas ele fazia assim fácil R$ 1 milhão. Ele falou. E isso é muito possível fazer. E as práticas, claro que ele tem outras culturas, ele mexe com pecuária, outras coisas, mas só do mel. É um case de sucesso. E eu falei, gente, isso aqui precisa ser replicado. Isso aqui precisa levar, porque o pequeno produtor ele também é capaz. Óbvio que ele tem uma trajetória, uma história de muito tempo, Germínia, né? só você falou de case de sucesso, né? Só nessas feiras que a gente participou, foi movimentado mais de R$ 10.000 em apenas 2 meses participando dessas feiras. É, não do mel cremoso, mas de forma geral, de tudo, né? Que a gente estava comercializando. Então, gerando renda para o produtor, a gente validou que funciona, que dá Olha certo. isso. E a gente quer fazer isso acontecer agora no Brasil todo. Então, é dado, são números reais, pessoal. Se você não acredita, a gente está aqui, né, com, graças a Deus, Tá a tudo ética que na nós live temos e a também. credibilidade. Questão de visibilidade, a rede Germínia teve um alcance muito grande para ser uma rede pequena e de apenas 2 meses. A gente alcançou mais de 100 mil telinhas em apenas 2 meses. Então, isso é muito grande, é um alcance muito grande para um Instagram tão pequeno. Ou seja, alguma coisa tinha que as pessoas estavam indo lá olhar o que é que tinha de diferente, né? Um marketing extremamente estratégico, porque eu não recordo onde eu estava, mas onde abria era Rede Colmeia. Era tipo A fomento. gente fez uma parceria muito bacana também com o Engenho Triunfo, que era a produção de drinks com mel. E aí o turista tinha a experiência de experimentar a cachaça, experimentar o mel, experimentar as frutas também da região. E isso é turismo de experiência, né? Isso foi uma ação da Rede Comé a nível estadual, que possivelmente a gente vai estar voltando a fazer quando der uma cessada nessa etapa nacional, que a gente está acabando meio que sem tempo. Mas aí é uma atividade que deu muito certo e que foi validada lá no Engenho Triunfo. Vocês podem até depois entrar lá e dar uma acompanhada. Tem algumas fotos dos turistas experimentando caipirinhas com frutas regionais, com mel regional, mel de abelha sem ferrão, mel de abelha com ferrão. E ter mesmo essa experiência diferenciada para que eles possam também dizer: ah, eu fui em areia e tomei um drink do mel de abelha da região. Isso aí. Antes, eu gostaria, né, de agradecer a você, a todos que ficaram aqui e que irão assistir também essa live, por transmitir tanto conhecimento. A Nayara que esteve conosco, que agregou, que logo em breve será também uma das pessoas convidadas que estarão aqui. E assim, mostrar, né, quem você é, a sua realidade, mostrar que é capaz de você fazer com coragem,
correria. Quem lhe acompanha, principalmente nas redes sociais, eu conheço um pouco de você, sabe como sua rotina é corrida, você tem muitas demandas. E está aqui mesmo, eu disse, olha, vai ser rápido, porque eu sei que eu, afinal, está. Sim. Todo mundo está assim, olha, vamos fazer isso. Não, porque na final, o Felipe, eu converso foi com o Tem um Felipe. monte de mentoria, tem um monte de atividade para fazer Eu ainda. Eu falo com o Felipe, não posso. A frase é essa, não posso. E ter essa disponibilidade de estar vindo aqui apresentar essa rede, principalmente convidar você que está aí do outro lado nos assistindo para que participe. Então, pessoal, participem, associem-se, venham para a Rede Colmeia, porque de fato, eu até falo assim, né? É uma forma de cooperativismo, que é o que você já está fazendo. E quanto mais você se une, mais forte você fica. Experimente, chegue, abra o coração, esteja aberto às técnicas, aos cursos que, como já tem aí, né, que serão ofertados, as orientações de antes, o que ele sabe o que ele está fazendo e o time que está por trás dele. Também são pessoas extremamente capazes, instituições muito Você falou sérias. do time, Germinha, e eu lembrei que a gente está com uma equipe altamente qualificada. A gente tem parceria com a professora Adriana, da UFPB, que dá um suporte técnico muito grande. Parceria com o Instituto Federal da Paraíba, o Campus de Areia, que são especialistas em gastronomia e ajudou a gente na criação desses produtos gourmet também, utilizando a criatividade e técnica, né? Não é só criar o prato ou o produto, mas utilizando técnicas também que são eficazes no mercado. E na Yara também com a questão da regulamentação, certificação, o Engenho Triunfo também e a Atura, né, onde a gente pôde fazer o teste de validação com os produtores, expondo os produtos e expondo também tudo aquilo que é produzido aqui na região. Já é a prova, né, que nós não fazemos nada sozinhos, sempre tem uma rede, tem Exatamente. um apoio, e você que está aí, não sozinho, mas você que está fazendo da sua maneira, aprendendo, né, na marra, vem para a Rede Colmeia, se associa, fala, ó, com o Anderson, Manda. fala com a turma, aqui, ó, ele. Vou deixar aqui nas redes sociais marcadas, porque, mais uma vez, não sendo, né, repetitiva, se você se unir, você vai crescer de uma forma muito mais rápido. Eu trabalho com comunicação, redes sociais, de forma básica, e quando eu me associo a pessoas, eu ligo por experiência própria, a gente flui de uma forma maior. A Laboremos, ela é hoje o que ela é, devido à união de pessoas, de distribuidores, e principalmente de você, produtor rural, que confia e acredita na nossa marca. E se colabora conosco. Então, faz isso também, vai se colaborar aí com o time da Colmeia, que eles estão, ó, voando alto como abelhinhas. Chega. Anderson, Justamente. fique à vontade. É, o espaço é seu. Boa noite a todos, pessoal. Todos que estão aqui, ao pessoal que nos assistiu até agora. E a você, meu amigo, muito obrigada, viu, pela disponibilidade para estar aqui, abrilhantando o nosso espaço. Eu que agradeço, né, de coração. Queria só deixar uma mensagem final para a gente estar encerrando, que tem um ditado, não é um ditado popular, é uma, como é que eu posso dizer? É um ensinamento de um líder, Meiso Chama, que é da Igreja Messiânica, que diz que nós precisamos ter diariamente a atitude mental, de poder acreditar que seremos possíveis de fazer aquilo. Porque se outra pessoa fez, nós também seremos capazes de fazer. Verdade, concordo. Obrigada, Anderson. Obrigada a todos. E até a live de dezembro de 2025. Valeu, Abençoada pessoal. noite. Muito Que Deus obrigado. abençoe a Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau. Abração.